Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e ao mesmo tempo uma tristeza de nós termos que falar desse tema suicídio e sobre prevenção do suicídio e valorização da vida. Eu queria primeiro fazer uma pergunta só para entender quão atentos vocês estão a isso ou não. A quem diz respeito aí o tema suicídio? Levanta a mão para eu dar uma olhadinha. A quem diz respeito o suicídio, assim? Preciso entender sobre esse negócio, tem um risco de suicídio. Vocês veem como fica todo mundo meio estranho? Vocês acham que as pessoas que em algum momento cometeram suicídio na vida, se perguntasse há 1 ou 2 anos antes delas pensarem em suicídio, se elas cometeriam, elas estavam levantando a mão e dizendo, sim, eu corro um risco de... Faça assim com a cabeça, faça assim. Vou perguntar de volta, que eu acho que vocês não estão me entendendo, e a gente precisa de uma interação aqui, que eu não tenho uma palestra pronta para ficar aqui reproduzindo. Eu vim aqui para falar para vocês e a gente vai fazendo uma troca. Então vou perguntar de volta para ver se vocês prestam atenção. Vocês acham que uma pessoa que hoje comete suicídio, se perguntasse a ela 1, 2 anos atrás se ela cometeria suicídio nessa data de hoje, ela diria que sim e que é provável que ela cometesse suicídio? Não. Você entendeu qual que é o nosso problema? Que todos nós que hoje estamos aqui, embora hoje vivamos uma possibilidade de saúde mental, não há nada que nos certifique que daqui 1 ano ou 2 anos a gente não esteja pensando em suicídio e não venha a cometer suicídio. Então, quando nós estamos falando do drama do suicídio, nós não estamos falando da sobrinha com transtorno borderline, de depressão, que está pensando em suicídio, do pessoal que está no hospital psiquiátrico. Nós estamos falando de todos nós, porque nós não sabemos o que a vida vai nos oferecer na semana que vem. Assim como essas pessoas não sabiam o que a vida ia lhes oferecer. E eu me recordo de alguns casos, eu trabalhei no hospital psiquiátrico por alguns anos, e eu me recordo de casos onde eu saía da sala pensando, meu Deus, será que eu dava conta de uma situação como essa? Um dos casos que mais me mexeu assim pela dor do sujeito era um homem que era um grande empresário, e ele tinha falido a empresa por segundo o que ele descrevia, eu não tenho como mensurar, mas por uma incompetência administrativa. E ele dizia assim, o que mais me dói não é simplesmente ter falido, mas é de pensar que eu estou prejudicando centenas de famílias que hoje não podem receber o salário, que eu não tenho o que fazer, que não existe a menor possibilidade, e indiretamente outras centenas de pessoas, provavelmente milhares de pessoas, afetadas pela minha incompetência administrativa. Mas ele falava isso com uma dor tão grande, com um sentimento de fracasso tão pesado, que essa foi uma das situações que eu pensei, meu Deus do céu. Porque é fácil quando a gente está aqui, agora, pensar que a gente não cometeria suicídio. Mas quando nós estamos vivendo um drama, por exemplo, de um filho que deixa uma carta de suicídio e que fala que comete suicídio porque nunca teve a atenção dos pais, e você é o pai ou a mãe daquele filho, aí a gente vai reconhecer quão difícil é suportar algumas realidades e quão fácil é, no meio de toda essa desgraça que é o planeta Terra, a gente pensar em suicídio. Deu uma pesada no ambiente, vocês sentiram que deu uma pesada, né? Mas é para pesar, porque, em verdade, todos nós que estamos na Terra somos suicidas em potencial. Isso é tão presente dentro de nós que André Luiz vai dizer que a grande maioria desencarna como suicidas indiretos. Ele diz a grande maioria reencarna antes do tempo previsto porque não consegue ter cuidados com o corpo, cuidados com a mente e termina desencarnando antes de quando deveria. Então isso já mostra uma tendência autodestrutiva e tão problemáticos que nós somos. Mas como a média é muito ruim, a gente olha para o coleguinha que está pior que a gente acha que está super bem.
Você olha lá para o hospital psiquiátrico, para o pessoal que está perdido nos remédios antidepressivos, antipsicóticos, e a gente acha que está super bem. E quanto mais a gente acha que está super bem, maior é o nosso risco de suicídio quando a gente levar uma rasteira da vida. Faz sentido isso que eu falo para vocês? Vocês já tinham pensado que são suicidas em potencial? Não, né? Porque problemático é o filho da vizinha, sempre, não é? É o marido da fulana, e a gente não. Então, quando nós estamos falando de prevenção de suicídio, e hoje a minha fala, ela não é no sentido de pensar o que a gente faz com uma pessoa que diz eu quero me matar. Isso quando alguém declara a ideação suicida, dizendo eu estou pensando em me matar, a vida não faz mais sentido, eu não tenho mais porquê de continuar vivendo. Quando esta pessoa declara a ideação suicida, já precisa de um acompanhamento de um profissional especializado. Porque aí, embora a família tenha uma importância, embora os amigos tenham uma importância grande, é preciso acompanhamento de um profissional especializado, porque nós já estamos numa zona de risco muito séria. Então, falar de prevenção de suicídio não é discutir apenas o que se faz com a pessoa que declara a ideação suicida. Falar de prevenção de suicídio, para mim, tem a ver principalmente com considerar que todos nós somos suicidas em potencial e compreender o funcionamento da alma e o que há por trás da ideação suicida para que a gente nem chegue a considerar esta hipótese. E daí nós estamos, então, prevenindo o suicídio. Porque a gente nem chega a considerar. E aí algo que eu vou falar para vocês, que os espíritas às vezes se atrapalham, é que a gente acredita que o fato de existir vida após a morte é uma forma de prevenção de suicídio. E vocês sabiam que isso não é? Estatisticamente, entre espíritas, evangélicos e católicos, o índice de suicídio é maior entre qual? Espíritas, protestantes e católicos. Qual que tem maior índice de ideação suicida? Entre os espíritas. Justamente porque a gente acredita em vida após a morte. E a gente pensa que em se matando acaba essa tragédia que eu estou vivendo e há a possibilidade de um recomeço. E eu lembro de uma paciente então no hospital psiquiátrico que ela dizia assim, eu sei que é um sofrimento infernal depois que o suicida comete suicídio, mas nada é pior do que o que eu estou vivendo hoje. Essa era uma mãe, eu vou contar o caso para vocês e vocês vão ouvindo o caso e rezando junto, para não baixar muito assim a harmonia da reunião. Vocês fazemos um caso como um terço, assim, um Pai Nosso, um caso, uma Ave Maria, para não dar uma baixada tão forte aqui no ambiente. Mas eu lembro de um caso gravíssimo, de uma mulher que ela tinha um bebê, ela era casada, e ela descobriu que o marido traía, eles se separaram, e eu acho que o marido, para se vingar dela, ele pediu a guarda do bebê. E, obviamente, uma situação super delicada e tal, em alguma circunstância lá, eu não fiquei mexendo até o fundo, porque isso já fazia 10 anos, né? Ela descreve que, por ordem do juiz, ela precisava liberar para determinadas visitas do pai daquela criança, que estava cuidando da criança justamente com a mulher com quem ele traía ela. Então, só de você pensar que o teu filho está nas mãos daquela mulher e de toda essa dimensão, já dá um tilt na cabeça. Não começa a dar um tilt na cabeça? E aí, em um determinado horroroso momento, que ninguém sabe entender exatamente como, a única notícia que se tem é que esta mulher, a suposta então madrasta daquela criança, jogou o bebê na parede porque ele não parava de chorar e matou a criança. Aí eu pergunto a você, quão fácil é de você continuar a vida e de não se culpar, e de não se punir, e de não se odiar por você ter dado o teu filho
na mão da assassina. Vocês entendem o problema que a gente está tratando? É fácil você não pensar em suicídio em momentos leves, mas quando você está dando a ré no teu carro e você passa por cima da cabeça do seu filho, como aconteceram já inúmeras vezes, como não pensar em eliminar este sofrimento e essa culpa de ter matado o próprio filho na garagem de casa? Entendem do que a gente está tratando? Será que eu consegui convencer vocês que todos nós somos suicidas em potencial? Faça assim com a cabeça, assim. Se não convenci, eu tenho casos mais horrorosos para ir descrevendo. Tá bom assim? Vamos para frente, né? Porque não precisa de caso mais horroroso para a gente continuar. Eu queria trazer alguns dados interessantes, porque ao fazer uma pequena pesquisa atualizando os meus dados, eu fiquei assustado com o que está acontecendo, porque o último relatório que nós tínhamos da Organização Mundial de Saúde era de 2012, falando dos números assombrosos de suicídio. E agora nós temos novos dados falando, né? Já eram esses dados que quase 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. O suicídio ele está à frente das mortes por HIV, câncer e até guerras e homicídios. A América, ao contrário de vários outros continentes, na América houve um aumento de suicídio nos últimos 10 anos, de 17%. Dos números que existiam 10 anos atrás, um aumento de 17%. Mas vocês sabem que a América não é o Brasil, a América é um monte de países, né? E referente ao Brasil, se nas Américas teve um aumento de 17%, quanto por cento você acha que teve de aumento no Brasil nos últimos 10 anos? Mais que 17 ou menos? Faça assim com a mãozinha para ver. Mais que... Mais. 43% de aumento de suicídio nos últimos 10 anos. Mas você acha que isso é alarmante? Aguarda um pouco mais. Entre adolescentes, comparado com 10 anos atrás, você acha que o aumento foi mais de 40 ou menos de 40? 81%. Alarmante? Não, ainda pode piorar. Entre menores de 14 anos, 114% de aumento de suicídio nos últimos 10 anos. É mais que o dobro passados 10 anos. Ou seja, nós estamos falando de prevenção de suicídio há muitos anos, o Setembro Amarelo já existe há muitos anos, e entre indivíduos com 14 anos ou menos, nós tivemos mais que o dobro. Tem alguma coisa errada acontecendo na nossa sociedade, não tem? No Brasil, a cada dia, você tem noção de quantas pessoas cometem suicídio? Deixa eu fazer aqui uma coisa diferente. Vocês lembram do avião que caiu ali? Parece que caiu um avião em algum lugar, foi São Paulo, não sei onde que caiu um avião. Quantas pessoas que morreram no avião? 62. E o que aconteceu nos jornais? Você não ficou no ponto de ônibus falando desse avião que caiu? Ficou, não ficou? Sabe quantas pessoas morrem por dia? 38. Por dia no Brasil. Então é como se hoje caísse um avião com 38 pessoas. Mas amanhã, outro avião com 38 pessoas. Depois de amanhã, outro avião. E se nós tivéssemos essa notícia, que no 7º dia teria um 7º avião com 38 pessoas cometendo suicídio, como que nós ficaríamos? Alarmados. Por mês, considerando 38 pessoas, por mês, nós temos 1.140 pessoas que cometem suicídio no Brasil. Mas cai um avião com 72 e a gente fica falando a semana inteira. Os noticiários
ficam descrevendo a engrenagem, o caramba 4 que aconteceu, e a gente, abobado, fica assistindo essas notícias e dando ibope para esse tipo de situação, quando 1.140 pessoas cometem suicídio por mês. E no próximo mês, segundo as estatísticas, as coisas estão aumentando, e no próximo ano, talvez a gente tenha 37% a mais do que este número. Não é algo assustador? E ainda, para aumentar estes números, a Organização Mundial de Saúde fala que a cada ato de suicídio se consideram-se 20 tentativas. Então, quando nós estamos falando de 20 tentativas, isso quer dizer que 23 mil pessoas tentam suicídio no Brasil a cada mês. E vocês entendem como nós também somos suicidas em potencial agora? Porque isso está alastrado na nossa sociedade. E aí, o que eu acho que nós podemos fazer hoje, existem várias vertentes de análise em termos de prevenção do suicídio. E aí, como psicólogo, eu queria trazer para vocês uma perspectiva que é bem difícil da gente analisar no suicídio, mas que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o sentido do suicídio. Você já ouviu essa expressão, o sentido do suicídio? Sentido quer dizer o que está acontecendo ali, né? Qual que é a motivação que está por trás do suicídio. Porque se nós entendermos a motivação que está por trás do suicídio, a gente consegue entender como ir se prevenindo dentro de nós. Faz sentido isso para vocês ou não? Vocês têm alguma pergunta imediata, assim, algo que não ficou claro e que eu preciso esclarecer até agora, antes da gente começar esse próximo ponto? Claro que a gente não vai discutir caso aqui, né? A minha vizinha, o meu filho, mas em termos dessas informações, em termos das estatísticas ou de algum tipo de esclarecimento, vocês precisam de algum esclarecimento? Não? Nós costumamos dizer assim, que o suicídio, isso na psicologia, né? O suicídio, em termos de lei, ele é um crime. Em termos da medicina, ele é considerado um fracasso. Em termos de religião, o suicídio é um pecado. Para a sociedade, o suicídio é uma vergonha. Para a família, o suicídio é uma tragédia. E por ter este peso tão grande em relação ao suicídio, a gente vai perdendo a capacidade de analisar o que está acontecendo. E se alguém pensa em suicídio, nós tendemos a querer dissuadir a pessoa e dizer, não pense assim, meu Deus, você está louco, você precisa de um médico. E aí, mais do que afoitos, nós acabamos afastando essas pessoas do que aproximando. E aí é muito comum, os homens têm estatística de 4 vezes mais suicídio do que as mulheres. Não fala, não fala, não fala, não pensa, não fala nas dores, não fala nas dificuldades. E aí, quando a bomba estoura, a atitude já é muitas vezes irremediável. Então, o que eu quero ajudar vocês a pensar é que, ao invés de combater o suicídio, a gente precisa pensar o que há por trás da ideação e do desejo suicida. E sabe o que é a parte mais chocante? Eu estou usando algumas ideias de um autor chamado James Hillman. É um psicólogo, é um texto difícil de ler, chamado Suicídio e Vida. Não, desculpa, Suicídio e Alma. É um texto bem difícil de ler, mas bem interessante. E ele vai dizer que no suicídio há um desejo de... O que você acha que há por trás? Do suicídio há um desejo de... Ele vai dizer, há um desejo de vida. Por trás do suicídio há um desejo de vida. Então nós não deveríamos combater a ideia suicida tentando dissuadir a pessoa. Porque quando ela está pensando em suicídio, ela está pensando numa vida diferente. Ela está pensando numa eliminação de dor ou de sofrimento. Então,
em alguma medida, o desejo de suicídio tem algo de saudável. Porque há um desejo de transformação. Alguns de nós estamos numa vida medíocre, com situações horrorosas e acomodados nessa situação. E aí ele, que é muito crítico, esse James Hillman, ele é muito crítico, ele nos faz pensar que talvez tenha mais saúde no desejo que está pensando no indivíduo que está pensando em cometer suicídio, do que em muitas pessoas que estão numa vida que não tem sentido algum, que não chega em lugar algum e que fica cuidando do vizinho ou gastando o seu tempo nas redes sociais sem fazer nada e sem chegar a lugar nenhum. Essa parte é impactante, não é? Porque talvez em muitos de nós há um acômodo numa mediocridade. E aí isso previne a gente do suicídio. Mas não previne a gente de uma vida perdida. Não previne a gente de uma vida horrorosa. Não previne a gente de encontrar, entre aspas, um inferno depois que a gente desencarna. Mas aí surgiu o livro de Ivone do Amaral Pereira. Vocês já viram aquele livro de Ivone do Amaral Pereira? Memórias de um Suicida? Quem que viu, já ouviu falar do Memórias de um Suicida, já assistiu uma palestra sobre Memórias de um Suicida. Eu acho que as pessoas no movimento espírita elas não entenderam direito a mensagem que há naquele livro, e aí fazem aquelas descrições horrorosas do vale dos suicidas, do inferno que as pessoas vivem. Mas quando você lê O Céu e o Inferno de Allan Kardec, que ele faz a evocação dos suicidas, não tem nenhum vale de suicidas lá. Você já reparou nisso? Pessoas vagando, pessoas num estado de sofrimento, de angústia, mas não tem nenhum vale dos suicidas lá. Existem espíritos em condições muito piores depois dos suicidas. Mas a gente criou um negócio assim em relação ao suicídio e não para pensar que a gente pode, numa vida egoísta, egocentrada, materialista, estar se matando indiretamente e vivendo consequências péssimas do outro lado. O que o livro Memórias de um Suicida, para mim, traz quando descreve o Vale dos Suicidas é o cuidado que os espíritos têm com as pessoas que cometem suicídio. Porque ali descreve, se eu não me engano, é o espírito... esqueci o nome dele de caminho. Mas ele descreve que aqueles espíritos que estavam naquele chamado Vale dos Suicidas, todos eram reconhecidos pelo nome. E que os espíritos superiores sabiam da história de cada uma daquelas almas. E estavam ali atenciosos para que, na medida que começasse o despertar da consciência, eles pudessem ser resgatados. Olha que coisa linda! Está descrevendo o cuidado que aquela equipe, em nome de Maria de Nazaré, oferece aos suicidas. Olha que coisa mais linda! Agora, de outro lado, tem Manuel Flamengo de Miranda descrevendo os espíritas em um hospital psiquiátrico no plano espiritual. Vocês já viram essa parte? Tormentos da Obsessão, Manuel Flamengo de Miranda descreve hospital psiquiátrico para espírita. Olha que coisa bonita. Nessas alturas, eu vou fazer uma ironia, mas só para te constranger. Nessas alturas, está mais valendo o Vale do Suicida, cuidado por Maria, do que você ir para o hospital psiquiátrico, porque está dando problema no plano espiritual, porque não aceita ter um nível de inferioridade. Não pode dizer que eu falei um negócio desse, a gente vai cortar isso na gravação, né? Porque daqui a pouco você é expulso do Brasil por esse tipo de colocação. Mas só para você entender com a minha ironia que o negócio é muito mais grave do que a gente está imaginando. Então a nossa pergunta é, o que há por trás do suicídio? James Hillman diz, há um desejo de vida. Mas como assim que a gente vai dizer que há um desejo de vida numa pessoa que comete suicídio? Você consegue entender isso? Ela se mata como um desejo de vida? O que pode ter ali por trás do suicídio? A análise que James Hillman faz é que há um desejo de transformação. Mas a pessoa que comete suicídio, ela sofre de dois equívocos. Primeiro, se chama o imediatismo. A pessoa quer uma vida diferente,
mas ela não consegue pensar que uma vida diferente precisa de meses e talvez de anos para ser reconstruída. Então, ao invés de conseguir pensar que eu vou precisar colocar energia e construir as mudanças que eu idealizo ao longo dos anos, a forma de viver uma modificação é me matando. Aí nós já temos um grande problema. Alguém aqui é imediatista, não levanta o braço para não gerar constrangimento. Quantos de nós temos a capacidade de lidar com frustrações e fazer construções ao longo de meses e anos em cima de problemas e dificuldades que a gente tenha? Quantos de nós desenvolvemos a capacidade de esperar? A paciência que vai me regendo ao longo de meses e anos até que a situação se transforme. Aí você entende por que eu falo que a prevenção do suicídio está aqui no cotidiano? Hoje em dia a gente não consegue esperar 5 minutos. Às vezes não consegue esperar 4 segundos. Faça análise de você no trânsito. Abre o sinal, estava vermelho, ficou verde. Conta assim comigo. O tempo que o fulaninho na tua frente está parado. 1, 2, 3, 4. Já não tinha levado uma buzinada? Porque a gente não está conseguindo esperar 4 segundos. Como que a gente vai conseguir esperar anos para rever um trabalho, uma situação econômica, um casamento, um filho nas drogas? Então, eu estou te falando da prevenção do suicídio, que ela começa em coisas simples como desenvolver a capacidade de esperar. Vocês ouviram a história de Romeu e Julieta? Vocês ouviram, mas não prestaram atenção. Que a gente ficou só com a parte boba lá de Romeu e Julieta, que daí ele se mata por causa de um amor impossível. Mentira! Isso aí é quem não estudou a história de Romeu e Julieta. Shakespeare não era tão abobadinho assim para falar de um amor impossível. Shakespeare, em 1500, ele estava fazendo uma grande crítica à sociedade em 1500 que não sabia esperar. Eu não vou ter tempo de contar toda a história para vocês. Depois você vai lá e volta e lê. Mas começa com Romeu frustrado por um amor não atendido. Não era Julieta. O nome da mulher era Rosalina. E começa que ele estava deprimido. Julieta entra no meio da história para ele tentar curar a dor de não conseguir suportar a perda de Rosalina. Olha que coisa interessante. Podia já ter começado na festa que ele conhece Julieta. Mas Shakespeare faz questão de dizer, de começar a história mostrando que ele não conseguiu lidar com a frustração de não ter uma pessoa amada naquele momento, que era Rosalina. Aí entra Julieta, fora do contexto, para tentar curar a mágoa ou as feridas do passado. A gente não faz esse tipo de coisa? Quanto tempo que as pessoas conseguem hoje ficar sozinhas? Diz assim, já faz 2 meses que eu estou sozinha. 3 meses que eu estou sozinha, como se tivesse passado muito tempo. Porque a gente não aprendeu a suportar dores, a gente não aprendeu a curar as feridas da nossa alma, e aí a gente já enfia uma outra pessoa ali. Mas daí na história de Romeu e Julieta, a parte mais interessante é que lá na frente tem um mal-entendido. Romeu manda uma carta, Julieta manda uma carta que não chegou para o Romeu, acontece lá uma trama, que vai ser um pouco mais difícil de eu explicar, e Julieta tinha tomado um remédio para fingir que estava morta e ser posta lá no túmulo. E Romeu ia receber a carta explicando tudo, que estava fingindo que estava morta, ele ia chegar, ia esperar um pouquinho, e daqui a pouco ela voltava à vida e eles iam ser felizes para sempre. Claro que essa bobagem não existe feliz para sempre, né? Aí eles iam morar junto e ver o que é a vida de casal, né? Se matava depois, mas não naquela hora, né? E aí Romeu chega, por desentendimento da tal da carta, e vê Julieta morta. E pela incapacidade de esperar 5 minutos, ele se mata. Julieta volta do estado de adormecimento que ela estava e vê Romeu morto. E então ela pega a adaga e se mata. Qual é a moral da história para mim?
não soube esperar 5 minutos. E é isso que acontece em muitas das nossas tragédias. Num momento mal falado, uma resposta mal dada, uma atitude impulsiva, porque a gente não conseguiu esperar um pouquinho mais. Os espíritos dão milhares de alertas de que a vida é um mar de sofrimentos e de dores, porque o mal predomina na Terra. Espera um pouquinho mais e logo à frente algo vai acontecer. Vocês entendem quando eu digo que aprender a esperar tem a ver com a prevenção do suicídio? Quando você está com teu marido, com a tua esposa à mesa e ele levanta lá no restaurante, você vai pegar o celular, você diz, calma, não precisa ficar se enchendo de informação, tenha calma, você está começando a trabalhar a prevenção do suicídio, aprendendo a esperar. Na hora que o teu filho tem problemas, a tua filha tem problemas, o relacionamento não vai bem e você busca outra pessoa fora do relacionamento para tentar resolver as suas mágoas, as suas dores ou os seus sentimentos, você não soube esperar. Quando a gente vai para as drogas, para a compulsão sexual, para a pornografia, quando a gente vai para a comida, para descontar as nossas angústias, isso revela que somos suicidas em potencial, porque não aprendemos sequer a esperar um pouquinho mais. Vocês acham que eu estou pegando muito pesado com vocês? Eu estou pegando pesado, mas é verdade, não é? A senhora queria falar uma coisa? Saber esperar tem a ver com a fé. É que assim, né? Saber esperar tem a ver com a fé? Tem a ver com a fé. Mas o problema é que Kardec diz assim, a fé não se prescreve. Quer dizer, não dá para você dizer, você tem que ter fé. Porque a gente não sabe de onde que vem essa tal dessa fé. Então, saber esperar tem a ver com a fé, sim, mas como desenvolve a fé, a gente não sabe direito. A gente só sabe que tem algumas pessoas com uma fé inabalável, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, e nós aqui nesse mundão de meu Deus, que por conta de um acidente, por conta da morte de um filho, por conta de um filho drogado, por conta de alguma coisa, a gente perde o rumo da vida. Mas a gente acredita em reencarnação, né? A gente sabe que em algum momento as coisas vão se reorganizar. A gente sabe que essa vida não é o final de tudo, mas na hora que nós somos postos em provação, a gente se atrapalha e se desorganiza gravemente. Por quê? Porque não foi trabalhando a capacidade de esperar nas pequenas coisas. Faz sentido isso para vocês? Mas eu queria trazer ainda um último elemento. Falaram que eu podia atrasar um pouquinho mais, é 7h50, né? Ainda posso. Eu queria trazer um elemento que eu acho que é absolutamente importante na prevenção de suicídio. Quando uma pessoa comete suicídio, lembra que eu estava falando de um desejo de transformação? Nós acreditamos na psicologia analítica que essa pessoa que comete suicídio, ela deseja matar algo, ou melhor, ela precisa matar algo. Mas aí, do mesmo jeito, lembra que eu falei que nós tínhamos dois problemas, um se chamava o imediatismo, e o que é o outro problema? A literalização. Você já ouviu falar nessa palavra? Literalização. O brasileiro usa tudo errado, diz literalmente ela fez tal coisa, e usa tudo errado, não sabe usar literalmente. Literalmente quer dizer que não entende a dimensão simbólica, que não entende que aquilo significa algo. Então a gente diz, literalmente matou fulano a machadada. Quer dizer, pegou o machado e foi lá e matou fulano a machadada. Isso é o literalmente. Então James Hillman vai dizer que nós temos um problema com essa literalização. Porque há um desejo de matar algo para ter uma vida nova. O desejo é de vida, lembra? Então precisa matar algo para ter uma vida nova. Lembra quando Jesus diz que ninguém vai encontrar o reino dos céus se não nascer de novo? Também a gente pode usar essa lógica. Algo em nós precisa morrer para que algo novo possa nascer. A questão é, o que precisa morrer? Voltando para o exemplo daquele homem que faliu a empresa. Tenta fazer o exercício. O que precisa morrer no caso daquela mãe que deu a filha para a assassina que matou o seu bebê?
O que precisa morrer no jovem que, quando não teve o amor correspondido, vai lá e se joga do prédio? O que precisa morrer na mãe que, ao brigar com o filho, se mata, ela também vai lá e se mata? O que precisa morrer? Você consegue pensar? A maioria das pessoas que comete suicídio não consegue interpretar o que é o desejo de morte e ela literaliza. O que quer dizer? Ela mata o próprio corpo. Porque ela não entendeu que existia uma outra coisa que precisava morrer, que não é o próprio corpo. E aí isso é importante de nós entendermos, porque se você não aprender a viver mortes ao longo da tua vida, você aumenta o potencial de ser um suicida. Deixa eu dar um exemplo mais fácil para te ajudar. Eu trabalhei por 65 anos, eu tenho 65 anos, trabalhei por muitos anos e agora preciso me aposentar. Isso não é uma morte? É ou não é uma morte? É uma morte. Do sujeito produtivo, no Brasil, né, do sujeito que ganhava dinheiro, porque daí você se aposenta, você vai ganhar bem menos do que você ganhava. É uma morte do teu status, né? Porque é uma delícia o status de CEO. Não importa se a empresa é só tu e tem mais um funcionário. Hoje o pessoal se chama CEO, né? E daí você tem que matar o CEO para agora você ser um aposentado. Você entende que tem uma morte ali para ser vivida? Se o indivíduo não consegue matar este CEO que existia até agora, ele não consegue se aposentar. Ou o que é pior, ele se aposenta e quer virar o CEO dentro de casa agora, para ficar mandando a esposa, faz os filhos de empregado, quer pôr ordem, fazer tabela, um monte de coisa, porque ele não entende que aquele homem poderoso, ele precisa morrer. E na impossibilidade de entender que aquele homem precisa morrer, corre-se um risco dele levar o desejo de morte ao literal e matar o próprio corpo. Quando a dor ou o problema não está no corpo, é psíquico. Então, há que se viver a morte na dimensão psíquica. Entende isso que eu digo para você? Mas não precisa necessariamente criar uma utilidade, né? Porque isso é uma loucura da nossa sociedade, que você tem que ser útil até o final da tua vida. Né? Pode morar na roça, pode aprender a ler jornal, pode conversar com as crianças, tem muitas formas de vida. Mas o homem poderoso, ele precisa morrer. Então vocês entendem que aquele sujeito que viveu a falência da empresa, existe uma morte que precisa acontecer ali? O que precisa morrer? O homem competente, o empresário impecável e melhor do que todo mundo, porque ele achava que ele era o melhor empresário e dava lição de moral em todo mundo de como gerenciar a empresa. Aí a hora que a empresa dele faliu, o que acontece com aquele empresário de sucesso? Ele morre. A hora que a empresa faliu, o empresário de sucesso morre. Precisa morrer este corpo? Não, mas precisa viver a morte do empresário de sucesso. Vocês já viram o caso do homem que vive a separação porque a mulher traiu e daí ele tenta se matar? Eu já vi inúmeros casos. Eu trabalhei muito com homens no SUS, com ideação suicida, então eu tenho muito mais exemplos de homens, mas ao mesmo tempo a taxa de homens, como eu disse, é 4 vezes mais do que de mulheres. Então aí ele que se achava o maravilhoso porque a mulher dependia financeiramente dele e ele achava que ela tinha que fazer um esforço para estar com ele, descobre que ela larga dele com o pedreiro que ele pagava para trabalhar em casa. E ela vai embora viver com o pedreiro. O que aconteceu com aquele homem que se achava tão importante e indispensável? O que acontece com esse homem? Ele precisa morrer. E eu preciso descobrir que eu não sou indispensável, que eu não sou poderoso
E que em termos de relacionamento, talvez eu seja pior do que o pedreiro, que é mais simples, que é mais atencioso e que tratou a minha mulher de um jeito diferente. Quando este homem aceita a morte desta fantasia do marido essencial, ele não precisa mais se matar, porque ele já viveu a morte que precisava viver e o começo de uma nova vida. E aí eu pergunto a vocês, se esse homem conseguir viver a morte deste ideal maravilhoso, independente e tudo, vocês acham que a vida dele vai ficar mais legal ou menos legal depois disso? Fala, mais legal ou menos? Muito mais legal. Por quê? Vai ser um homem mais acessível, humilde. Talvez ele pegue um calhamaço de flor e leva lá para a mulher, vai conversar com o pedreiro e diz, ô meu irmão, te pus dentro de casa, olha o que você me fez. Mas a tua mulher estava lá sozinha, sempre reclamando de você, que você era grosseiro. Tá, mas agora eu estou aprendendo, eu não sabia que eu era grosseiro. Eu achava que eu tinha que tratar assim, me desculpa, vamos sentar aqui os três, vamos conversar. Ô meu bem, volta para casa, não tinha noção que você estava se sentindo não importante. Consegue fazer isso, homem? Consegue? Depois de viver a morte psicológica do homem poderoso. Se viver a morte psicológica do homem poderoso, consegue. E a mãe, para não ficarmos só no homem, né? E a mãe, que tem o filho que escreve a carta dizendo que ele nunca se sentiu amado e comete suicídio com 14 anos de idade, para ferir a mãe porque ela não deixava ele voltar para casa depois da meia-noite, e aí para ferir a mãe ele comete suicídio e deixa essa carta assassina. E esta mãe comete suicídio. O que precisa morrer ali naquele momento? Não. O que precisa morrer naquele momento? Uma mãe idealizada. A mãe que eu achava que era super amorosa, que era perfeita, que sabia de tudo, de educação, dava lição para as outras mães, de como tem que tratar o filho, disso, daquilo. Essa mãe idealizada, ela precisa morrer e dizer, caramba, talvez eu não seja a mãe que eu idealizava. Talvez eu não prestei atenção em algumas coisas. E precisa diminuir esse pedestal, inclusive para aceitar que existem muitos fatores que envolvem o suicídio e até para dizer, eu tenho a minha contribuição no suicídio do meu filho, mas existem um monte de outros fatores que influenciaram no suicídio do meu filho. E eu, de alguma maneira, também influenciei. A mãe idealizada precisa morrer. E só para concluirmos os exemplos, naquele adolescente que vai lá e se mata porque ele levou um fora, vocês entendem agora? O exercício é fácil. O adolescente que se achava maravilhoso, que se sentia melhor do que os outros, ou que queria pegar aquela namorada ou essa para mostrar para os amigos que ele era másculo, que era qualquer coisa, precisa morrer. E tem lugar no mundo para homem não másculo que não tem sucesso com mulher? Claro que tem. Mas aí o sujeito que eu idealizei ser precisa morrer. Quando nós conseguimos viver a morte de algumas idealizações de maneira saudável, tá? Eu não estou dizendo da sensação de falência. Eu estou dizendo de uma maneira saudável de dizer aquilo não cabia, meu Deus, eu queria ser alguém que eu não sou. Essas pessoas se tornam mais humildes, mais acessíveis, mais pacientes, mais afetivas, mais fáceis de se relacionar. Porque viveram uma morte. Então eu queria concluir esse raciocínio com a ideia de que todos nós precisamos aprender a viver mortes. E nós vamos viver inúmeras mortes ao longo dessa vida. E se não aprendermos a viver estas mortes e nascer de novo, como dizia Jesus, nós não vamos encontrar a vida nova. Nós não vamos encontrar o reino dos céus, que pode ser encontrado ainda em vida, quando a gente se transforma. Mas quando resistimos a essas mortes,
e continuamos alimentando uma idealização de um espírito superior, de um cara de sucesso, de algo que nós não somos, então o desejo de morte ele nos contamina, a gente literaliza e as coisas tendem a desandar. Então, para concluir a minha fala, eu desejo que você morra, no bom sentido, psicologicamente, a cada dia. Porque a hora que você começa a ver as rugas na tua pele, você precisa aceitar a morte daquela mulher jovem. A hora que você começa a perceber as limitações no teu corpo, você precisa viver a morte daquele cara idealizado. Na hora que você perde o teu trabalho, você precisa viver a morte daquele sujeito poderoso. Na hora que o seu filho morre, você precisa viver a morte de um pai ou de uma mãe idealizado. Então, aprender a morrer ainda em vida, nesse sentido simbólico, hoje, para mim, parece um dos grandes elementos de prevenção do suicídio. E aí, no bom sentido, eu espero que você aprenda a morrer e viva várias mortes de maneira saudável para que a vida nova e o reino dos céus habite no seu coração. Boa noite, vocês. Bom, pessoal, a gente não precisa nem falar da alegria que é poder estar a refletir sobre um tema como esse, a se debruçar sobre isso, nos impulsionando, né, nos dando energia para um novo movimento dentro de nós. Então, nossa gratidão ao nosso irmão. E nesse momento eu quero convidar a todos para que juntos possamos respirar fundo, nos sentir presentes aqui e agora, abrir o nosso coração, a nossa mente e elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, pedindo que eles estejam conosco. Não precisamos pedir, sabemos que estão, mas buscando por nós essa presença, essa emanação energética que vem do alto, para nos auxiliar nesse nosso processo. Então, nesse momento, quero convidá-los para que juntos nós possamos usar da nossa vontade para colaborar com isso, um exercício de desdobramento consciente. Nós fazemos uma contagem simples, apenas para ajudar a nossa mente a perceber o nosso ambiente espiritual e vamos nos soltando do nosso corpo em 1, 2, 3 e nos projetando aqui, como caminhando na esfera astral, na direção do palco e alcançando atrás da parede um jardim muito florido, hoje cheio de flores amarelas, perfumadas, um símbolo que remete a toda essa reflexão que aqui hoje fizemos. E nesse jardim encontramos um lugarzinho muito especial, que com muito gosto foi preparado para nos receber. E nós aqui nos acomodamos, percebendo que ao nosso lado, um amigo da esfera astral se encontra, uma pessoa querida, um amor do nosso coração, trazendo uma mensagem de muita esperança, de muita força e fortalecendo tudo isso que nos foi dito sobre a necessidade contínua de transformação que cabe a cada um de nós, sobre esse movimento de nos conectarmos, não àquilo que idealizamos, mas aquilo que é real na nossa vida. Uma vida que se constrói gradativamente, que se transforma e que tem como missão nos auxiliar a sermos pessoas cada vez mais saudáveis, mais felizes, ainda que em alguns momentos experimentando provas, desafios, experiências difíceis no corpo, na alma ou mesmo no nosso campo mental,
ainda cheio de planejamentos idealizados, de sonhos não tão conectados com aquilo que nos cabe construir. Porque a nossa grande meta, sabemos, é a construção de nós mesmos antes de tudo, mas sempre norteados pela imagem que Jesus nos trouxe encarnando na Terra. Uma imagem de confiança num Pai amoroso que nos sustenta e que nos atrai. E se pudermos caminhar na direção desse nosso bom Deus que nos atrai, caminhar a favor do movimento da vida saudável, de transformação, de amadurecimento, de esperanças que se renovam a partir de novos pontos de vista, vamos conseguir gradativamente nos desapegando da dor do momento. Nesse movimento de desapego, vamos deixando morrer o homem velho e, literalmente, renascemos mais maduros, mais esclarecidos e atraídos por essa energia de saúde e de paz que emana da mensagem do Mestre. Então, com muito carinho, recebemos o que o nosso amigo espiritual hoje nos direciona na forma de eflúvios de paz, de energia, de cura, de energia, de refazimento. E o nosso coração, num movimento natural, agradece. Agradece emanando essa energia para tudo que existe em nós e para além de nós. Cada célula do nosso corpo vibra essa energia de gratidão. E isso emana de nós para o nosso meio. Cada elemento da natureza, cada ser vivo, conosco vibra nesse momento. Gratos, felizes, ainda que vivendo dificuldades, mas felizes por já termos condição de avaliar tudo isso a partir de novos pontos de vista. E assim, muito agradecidos pelo passe que foi ministrado de forma coletiva nesse salão, pelo amigo espiritual que conosco esteve, por esse jardim florido que a nós foi preparado. Nós vamos nos levantando em corpo astral e caminhando de volta até o nosso corpo físico que deixamos aqui na cadeirinha, no salão, mas com o cuidado de, no momento em que vamos nos reacoplar, trazer conosco toda essa energia benfazeja e transmiti-la ao nosso corpo em 3, 2, 1, nos sentindo presentes, elevando mais uma vez o nosso movimento de agradecimento a Jesus, a esta casa, aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco e ainda estão, ao nosso irmão que nos brinda com essa palestra tão frutífera na noite de hoje, pedindo que toda a nossa semana seja muito abençoada, mas acima de tudo, que isso que aqui recebemos, nós possamos retransmitir a cada um que por nós passe ao longo de todos os períodos da nossa semana, mas não só nela, da nossa vida. Que Jesus possa encontrar em nós mais um instrumento a seu serviço no cotidiano do dia a dia. Em nome de Jesus, que assim seja.